Bem-vindos ao canal ASM Energia. Meu nome é Anderson e hoje falaremos sobre a energia fotovoltaica. Daremos uma breve introdução sobre como funciona tal tipo de energia, as suas vantagens para o país e ao mesmo tempo apresentarei a estrutura básica do sistema fotovoltaico residencial e quais são os principais componentes desse tipo de sistema. Hoje iniciaremos nossa aula falando sobre a introdução à energia fotovoltaica. Basicamente, temos no interior do nosso sistema solar uma grande força, um grande amontoado de energia sendo emitido pela nossa estrela-mãe, o Sol. Energia na forma de calor, energia na forma de luz. Então, temos uma grande usina, nuclear no centro de nosso universo, totalmente distante de nós, segura. Por que não utilizar essa fonte de energia? E o ser humano então pensou, e ele passou a utilizar, desenvolvendo dois campos da energia solar, que é a energia solar térmica e a energia solar fotovoltaica. A energia solar térmica, a destacar, é representada principalmente pelos coletores solares que vemos em nossas casas, usados para aquecer a água para banho e limpeza. E a energia fotovoltaica são basicamente os painéis solares que convertem luz em eletricidade. Passamos agora a perguntar o que é realmente energia fotovoltaica. Energia fotovoltaica é energia elétrica convertida que é produzida a partir da conversão da luz solar em eletricidade, através de um fenômeno conhecido como efeito fotovoltaico, na qual materiais como o silício sofrem a influência da energia solar, basicamente a luz, e há a geração de energia elétrica. Posteriormente será mais explicado quando falarmos da coração do sistema fotovoltaico, o chamado do painel solar e especificamente a sua menor parte, a célula fotovoltaica. Mas basicamente surgem pensamentos: que vantagens a energia fotovoltaica traz para nosso país e para o mundo? Primeiro, a sustentabilidade. A energia fotovoltaica tem baixo impacto no ambiente, devido à baixa área que ele ocupa. Também tem baixo impacto, devido à não emissão de gás carbônico, que é altamente poluente, causador chamado efeito estufa. Ao mesmo tempo, durante a produção da energia, que também deve ser pensado, a emissão de gás carbono é ínfima. Outro fator importante é chamar de dependência energética. Hoje os países estão dependentes de matéria-prima. Sabemos da relação internacional de trabalho, que os países dependem um dos outros através da relação matéria-prima, produtos tecnológicos. Mas pensando bem, quanto mais independente estiver desse mercado, melhor, porque senão se tornar dependente de oscilações de mercado, dependente de oscilações de mercado mais profundas, traduzidas, por exemplo, numa guerra, como vemos atualmente em diversas áreas do mundo, influenciadas por condições militares desfavoráveis que geram crises no país e no mundo como todo. Isso pode ser chamado na chamada segurança energética. Mas pensando mais profundamente no usuário da sua casa, a independência energética pode ser atendida para ele em dois graus. O grau mediano, onde a energia fotovoltaica supre a sua demanda, supre a energia que ele precisa no seu consumo diário. Mas ao mesmo tempo, ele não fica totalmente dependente da companhia. Se o sistema for ligado
a companhia elétrica, ele ainda tem que pagar pela disponibilidade, pois a companhia está todo dia enviando energia à sua tomada. Ele pode, quando quiser, ligar o equipamento. E quando será isso? Geralmente à noite. Ou quando os dias estiverem passando por dias chuvosos ou nublados, onde a produção de energia fotovoltaica é baixa. Mas ao mesmo tempo temos aqueles que tem aquele produtor, aquele que na sua casa tem energia fotovoltaica e consegue suprir toda a sua demanda. Esse é o caso do chamado sistema autônomo, onde a energia fotovoltaica usada para suprir toda a energia daquela residência durante todo o tempo. Para esse caso, são requisitadas baterias para armazenar energia para os dias da noite, dias chuvosos, mantendo uma subsistência daquela residência, mantendo com que ela consiga manter o consumo daquela residência durante todo o tempo necessário, tornando então assim independente da rede. Outro fator constante é a redução de custos. Sim, como eu disse, a redução de custos para os países menos dependentes dos países de outros países da importação de energia, que obviamente é cara, e também a menor necessidade de pagar por altas taxas embutidas no cálculo de consumo que a residência tem que pagar. É claro que ainda existirão taxas. Se o sistema não for totalmente desconectado da rede, existe a taxa da iluminação pública. E no caso, sistemas residenciais, existe a taxa da disponibilidade, que equivale como o próprio nome diz, a garantia de que a energia está disponível quando e onde o dono da casa deve precisar. Sempre tem energia na tomada. No caso das indústrias, eles são cobrados pela chamada demanda, porque nesse caso, esses setores industriais realmente têm uma tensão mais elevada, eles são cobrados em consumo e demanda. Nesse caso, o sistema fotovoltaico supre o consumo, mas não supre especificamente a demanda que vai continuar sendo cobrada. Agora vamos falar como funciona a energia fotovoltaica. Temos basicamente aqui um representante do sistema on-grid, que é um sistema típico residencial ligado à rede elétrica. Temos um elemento, o painel solar, que é formado basicamente de silício. Nele acontece a conversão da energia solar em eletricidade, sendo o coração do sistema fotovoltaico. Posteriormente, a produção da energia, nessa forma de corrente contínua, como as pilhas. Mas sabemos que a corrente contínua não supre todos os equipamentos de nossa residência. Muitos deles precisam de corrente alternada. Então é necessária uma conversão da chamada corrente alternada para a da chamada corrente contínua para a corrente alternada. O conversor é chamado de inversor. Posteriormente, a corrente é passada para a residência, suprindo cada equipamento. Mas aí existe a chamada conexão com a rede, que é feita através de um medidor de energia. Esse medidor de energia não é o típico medidor de energia que temos nessa casa, porque aqui ele deve levar em consideração a quantidade que a casa consumiu e a quantidade que a casa demandou da rede. Fazendo essa diferença, caso o consumo seja maior, a casa é taxada. Caso o consumo, a quantidade que consumiu da rede seja menor do que a quantidade que foi demandada no sistema fotovoltaico ou produzida pelo sistema fotovoltaico, se for menor, se for menor, depois é claro que tem acontecido o processo de consumo na casa. A casa consumiu para a energia e depois o que foi gerado na rede for maior do que o que foi consumido. Durante um certo período de tempo, há então o cálculo de um crédito que vai ser descontado em contas posteriores.
Repetindo, para esclarecer melhor esse tema que é certamente um pouco complexo. Como falamos aqui do sistema, temos a produção de energia fotovoltaica. Ela é consumida pelos equipamentos e parte dela é injetada na rede, que tem aqui a parte do relógio, é medir essa parte que foi injetada, produzida e injetada. Mas também pode acontecer, no caso de uma noite, que seja consumida a rede. Então, durante um certo intervalo de tempo, vai ser calculado aqui no relógio quantidade consumida da rede menos quantidade injetada na rede. Se essa quantidade for tal que a quantidade injetada for maior que a quantidade consumida, você receberá créditos. Créditos esses poderão ser descontados em contas posteriores dessa casa ou de outro domicílio do usuário, desde que esteja na mesma companhia. Agora falando dos componentes do sistema fotovoltaico conectado à rede, ou on-grid, que é especialmente o residencial ligado à rede. Pode também ser um industrial, mas vamos aqui especificamente, falando aqui no geral, o painel fotovoltaico. O painel fotovoltaico é formado por um conjunto de células, que são essa parte mínima. Cada uma das células feita de silício. Essas células feitas de silícios têm basicamente uma parte delas onde tem excesso de elétrons, uma metade dela tem excesso de elétrons e outra metade tem excesso de prótons. Basicamente, o que acontece? Quando sujeito à luz, há liberação de elétrons, e esses elétrons podem se mover para um circuito externo, alimentando-o. Ao mesmo tempo, à medida que cada elétron se move, o espaço onde ele ocupava nos átomos antes de ser liberado, esse espaço parece também se deslocar. Esse espaço é chamado de lacuna. E ele parece então se deslocar no sentido contrário, e o elétron no sentido convencional. O elétron no sentido de movimentação eletrônica. E assim, a lacuna no sentido convencional do movimento das cargas positivas. Agora vamos para outro componente do sistema fotovoltaico, o inversor. O inversor basicamente não passa de conjunto de chaves, que obedece uma certa estratégia de forma a produzir na saída um sinal o mais próximo possível de uma onda senoidal, a típica tensão do que temos na nossa tomada. Pode ser, muitas vezes, mais do que se aproximar. Muitas vezes a onda de saída é tida realmente como senoidal. Podendo assim, na sua saída, ser obtida a tensão para ligar os equipamentos, que funcionam tipicamente com tensão ordenada. Ao mesmo tempo, o que esse equipamento faz? Basicamente, ele não simplesmente me dá a tensão alternada igual a rede. Ele tem que garantir também a frequência de 60 Hz, que sabemos que é frequência especialmente importante para os equipamentos. Aí a tensão típica, 127 volts, por exemplo, 220 volts, outros valores. Também é importante os parâmetros para o equipamento, a frequência 60 Hz, que devem ser respeitados de forma a não causar danos aos equipamentos. E agora o medidor bidirecional. É basicamente mais do que o medidor comum. Esse medidor visa capturar de forma simples. Ele tem que calcular de forma simples a diferença consumo menos reação. Esse cálculo é feito durante um longo período. A energia consumida é basicamente a energia absorvida da rede, a energia gerada pelos painéis é injetada na rede, quando não é toda consumida pela casa. Uma vez acontecendo de que você tenha, durante um certo intervalo de tempo a ser calculado pelo medidor,
tem injetado mais energia na rede do que consumido, você então fica com créditos que podem ser usados para descontar em contas posteriores. Eu agradeço a sua atenção e muito obrigado por ter estado conosco mais esse vídeo. E aqui do lado apresento para vocês alguns cursos e e-books que estão aqui no link da descrição. O curso Viver de YouTube é basicamente o curso do Peter Jordan, que te ensina a realmente ter um canal no YouTube de forma lucrativa. Sim, é possível sim viver do YouTube, é possível sim receber seus ganhos diários do YouTube de forma a suprir as suas contas, de forma a viver realmente trabalhando com marketing digital nessa grande plataforma que é o YouTube. E ao mesmo tempo, o próximo curso apresentar os biodigestores para gado de leite e suínos. Os biodigestores são basicamente câmaras fechadas, onde os exércitos do gado de leite, suínos e de outros animais são convertidos em gás metano, que pode ser queimado para produzir energia ou mesmo para a nutrição de alimentos. Agora outro curso interessante. Ah não, antes disso vou lembrar, aqui no canal tem vídeos falando sobre biodigestores e as etapas que ocorrem dentro deles. Se você estiver curioso, dá uma olhada aqui no canal que você vai encontrar mais vídeos muito interessantes sobre biodigestores. Agora falando sobre técnicas e atividades para projetos. Técnicas de atividade para projetos é um curso livro muito interessante. Mais do que um livro, é um curso realmente que leva você a entender como agir diante das situações do dia a dia empresarial, do dia a dia como um empreendedor de forma criativa para solucionar problemas que possam vir a acontecer. É algo excelente para qualquer profissional do campo, não simplesmente do campo empreendedor, mas de qualquer área. Também apresento aqui abaixo um link para comprar o meu livro Energias Renováveis no Caminho da Transição Energética. Sim, aqui nesse livro eu falo sobre as 4 principais fontes de energia do Brasil: energia fotovoltaica, energia eólica, energia hidrelétrica e a energia da biomassa. Apresento uma pincelada dos conceitos importantes para você estar pronto para a transição energética que virá a acontecer no nosso país. Também acessando o meu Google Drive, você encontra diversos outros cursos e e-books. Os links estão todos aqui na descrição do curso. Aqui apresento as referências e pode acessar de forma a obter mais e mais informações sobre o sistema fotovoltaico. Agradeço a atenção, muito obrigado. Desejo toda a sorte do mundo, fiquem com Deus e até a próxima.